Aquele jovem recém-habilitado, aproveitando suas primeiras férias no seu primeiro trabalho, sabendo que em pouco tempo estará novamente enfurnado em um escritório e seu tempo para o lazer será muito escasso. Quer aproveitar ao máximo. Falaram para ele que o melhor professor para aprender a dirigir era a estrada. Ele encarou de frente, marcou no mapa um local distante. Queria diversão e coisas para fazer. A cidade que ele marcou parecia ter tudo isso e muito mais. Agora estava um bom tempo andando em círculos, perdido. Chacoalhava o GPS pensando que ele tinha algum defeito. Nada. Parecia normal. Depois de muito tentar, chegou a uma estrada de terra. Olhou para o GPS e ele não apontava nada. Pensou que ninguém havia ido ali ainda e marcado aquele lugar. Era preciso de um pioneiro para isso. Seguiu a estrada que parecia não levar ele a lugar nenhum. O poeira sujava o seu tão precioso carro. Não era um carro novo, mas ele gostava de mantê-lo limpo. Fechou as janelas e seguiu em frente. Queria perguntar onde que a estrada levava, mas não encontrou ninguém. Achou aquilo tudo muito estranho. Passou por um vilarejo abandonado, as casas queimadas, deixando apenas restos de concreto no chão e marcas de queimadura. Nenhuma placa indicando um caminho seguro, só a estrada que seguia em frente. Algo em seu interior dizia que era hora de voltar. Ele não deveria seguir caminho, já fora longe demais. Mas a curiosidade estava desperta na sua mente. Estava em busca de emoção, e aquele local parecia proporcionar isso. Certa vez tinha visto em um filme que os piores caminhos levavam aos melhores lugares. Uma estrada horrível poderia levar à mais bela cachoeira de todas, com um hotel lotado de turistas. Era essa sua esperança. Para sua surpresa, encontrou mais casas queimadas e só depois de muito tempo encontrou uma placa que apontava um bar. Ele seguiu. Depois do bar tinha uma pequena estrada interditada por uma fita amarela da polícia, dizendo que era proibido seguir em frente. Estacionou na frente do bar e entrou. Dentro desse bar tinha apenas um homem estranho no balcão, e logo o cumprimentou. Dois homens conversando em uma mesa perto da janela. O jovem perguntou ao barman o que tinha se ele seguisse em frente. Se existia algum hotel ou cachoeira por perto. Ele segurou a língua para não fazer mais perguntas, como: o que vocês fazem aqui? De onde vocês vieram? Entre outras. O barman riu dele. Os homens que estavam conversando pararam para observar o jovem. Não costumavam receber muitas visitas. O homem disse que ali seguia a estrada para o fim do mundo, e quem entrasse nela nunca saía com vida. A última pessoa que atravessou, o seu corpo apareceu jogado na frente do bar, sem a parte de cima, como se alguma criatura o tivesse comido. Uma cena horrível. Nem o exército ousava ir ali, deixava para lá. Parece que os militares sempre guardam alguns segredos sujos. Além do mais, você pode avistar uma montanha. Parece que a estrada não leva a lugar nenhum. É como se fosse um beco sem saída. Eu não ouso saber o que tem do outro lado, não me importo. Toda essa história mexia com a cabeça do jovem. Claro que eles estão mentindo. Isso não pode ser verdade. Não tem o menor cabimento. Ele ousou dizer que atravessaria, estava em busca de aventura. Esperou que o barman ou um dos homens o fosse impedir, mas nada. Eles apenas resmungaram. Vá, por sua conta e risco. O jovem saiu do bar. Estava com medo que alguém roubasse o seu carro, mas ele só atravessaria para o outro lado e voltaria em poucos minutos. Ligou o alarme do carro, se aproximou da estrada, levantou a fita e passou. Existia uma ponte rachada, obviamente sem nenhuma manutenção há muito tempo. Ali não conseguia passar um carro. Ele não conseguia enxergar além, o mato cobria, tomou conta daquele lado isolado. Ele foi afastando as folhas e pouco a pouco caminhou, devagar e sempre. Ele seguiu resmungando para si. Onde estou com a cabeça? Será que eu enlouqueci? Pisava com todo o cuidado do mundo. Tinha medo de pisar em um buraco e torcer o tornozelo. Daí ficaria difícil pedir ajuda. Imagina, até os três homens do bar não encontrou uma viva alma ou uma casa de pé. Começou a escutar sons estranhos. Os sons pareciam vir de todos os lados. Decidiu dar a volta, entrar no seu carro e ir para o mais longe possível daquele lugar. Mas não conseguiu mais sair. Quando olhou para trás, o mato parecia diferente. Tinha uma coloração diferente. Estava seco. Como se a primavera de repente tivesse dado lugar ao outono. Como isso é possível? Um grito.
Ele vira e não encontra a origem. Outro grito. Ele escuta agora passos fortes. Parecia ser uma criatura gigantesca. Então ele correu para longe dos passos. Ele disparou, enquanto o mato ficou acertando seu rosto. Pequenos arranhões começaram a machucar a sua pele. Estava suado, pegajoso. Começou a sentir suas pernas doerem, mas seguiu em um ritmo rápido. Pensou que estivesse voltando para o bar, mas não. Estava indo na direção oposta. Na frente, ele viu uma luz. Agradeceu baixinho. Nos momentos de desespero, essa poderia ser a verdadeira luz no fim do túnel. Quando ele abriu caminho pelos últimos galhos de árvore, se viu em um cemitério, que contornava toda a montanha. Uma rápida espiada percebeu que só existia um caminho de volta. O cemitério tomava conta de toda aquela encosta. Novamente passos da criatura. Ele correu para frente. Entre os túmulos, ele tentou ler algum nome, mas estava em um dialeto que ele não reconhecia. Tinha alguma noção de línguas, e aquela não parecia ser nenhuma das que ele conhecia. Do lado esquerdo, ele viu uma forca, dessas medievais que condenava as pessoas ao castigo eterno do tinhoso. Um frio varreu toda a sua espinha. Sentiu uma energia negativa vinda daquilo, como se centenas de almas torturadas jogassem sua negatividade ali, vindo de algum outro plano espiritual. O jovem tinha visto alguns vídeos sobre outros planos divinos, universos paralelos, essas coisas que inundam a internet nos dias de hoje. Um conhecimento vasto, porém na maioria das vezes falso. O chão perto da forca começou a se mexer, e dedos cadavéricos surgiram. O jovem não teve forças de correr. Estava corroído pelo pânico. Imagina que sua vida chegaria ao fim ali. Quando ele recobrou a consciência e fez menção de correr, algo tocou seu ombro. Uma onda de frio percorreu todo o seu corpo, começando do ombro. Sentiu o bafo da criatura na sua nuca. A criatura o girou deixando de frente. Ela era um misto de humano com cabeça de javali. Uma coisa muito esquisita. Ele sentiu aquele cheiro horrível exalando das suas presas. Lembrou da história do último homem, o morto. Imaginou que sua hora havia chegado. A criatura o levantou sem muito esforço e o levou até a forca. O jovem no começo tentou se debater. Depois percebeu que seria em vão. As forças foram deixando aos poucos o seu corpo. Rapidamente foi posicionado na forca, com a cabeça colocada na corda. Antes que ele pudesse protestar, a criatura abriu a boca e perguntou se o jovem estava disposto a fazer uma coisa muito importante. Uma troca no lugar da sua morte. Uma caveira havia saído da cova, um manto vermelho brilhante em cima dos ombros e uma coroa de ouro na sua cabeça. Parecia ser a chefe daquele local. A criatura fez uma reverência para ela e ficou um pouco afastado observando a cena. O jovem que tinha feito toda essa aventura, saído de sua casa e pego a estrada, indo a uma cidade isolada, faria de tudo para estar em casa novamente, e ainda mais, enfornado no seu escritório. Não via a hora do seu chefe tacar serviço nas suas costas, a rotina do dia a dia e etc. O jovem disse que sim, não havia nada a perder. Sempre existe algo a perder. Pode não ser visível e nem material. As pessoas se apegam a muitas coisas materiais e se esquecem que existem outras bem mais importantes. A criatura então o soltou da forca e o guiou para fora da estrada. Sussurrou no seu ouvido o que ele deveria fazer. Assim que chegou ao bar, ele estava possuído de uma força tremenda. Os homens se assustaram. Pensaram estar vendo coisas. Não era possível que alguém tivesse conseguido sair da estrada para o fim do mundo. Com 3 golpes certeiros, ele derrubou os 3 homens. Um por um, ele os levou para a estrada. A criatura estava esperando. Depois que o último corpo for entregue, a criatura falou para ele que ninguém escapava com vida da estrada para o fim do mundo. Ela voltaria para buscar o jovem. Poderia não ser agora, poderia não ser hoje, mas essa hora chegaria. E que o jovem, que na verdade já seria um homem, esteja preparado. E sumiu no mato carregando os corpos dos fugitivos. Ao jovem, restou cobrar a consciência, entrar no seu carro e rapidamente sumir dali. Suas férias, que começaram com uma busca incessante por aventuras, quase terminou de uma maneira inesperada e trágica.